É 5 vezes, sei lá, foi ontem minha ordenação. Então, assim, Deus, Ele é imutável. Quantas coisas eu passei? Fui abatida na fé, vivi situações, custei a escolher um marido para casar, né? Até hoje eu falo com Deus, eu nem errei não, né, Jesus? Eu tenho certeza que o Senhor me ajudou, eu orei muito, nem errei não, né? Meus amigos casando, que desespero, namorando, orando, jejuando, rolando um monte, eu falo, seu Deus, o Senhor conhece a história lá da minha casa, o Senhor conhece a história lá da minha mãe, o Senhor conhece tudo que a gente passou. Eu não estou com pressa não, mas eu estou querendo, o Senhor vai me ajudar a escolher esse varão? Então muitas coisas se passaram, decepções espirituais, né? Às vezes a gente fica no meio de muita gente grande, mas é só os grandes que vê, e quando a gente vê, não pode falar, porque se falar e a visão for, né? Aí ser abatido. Então, às vezes a gente fica triste, retrocede, para, senta, chora, murmura. Então, quantas coisas a gente passa, mas Deus, Ele tem as promessas dele na nossa vida, assim como Ele teve as promessas dele na vida daquele povo, porque Ele é imutável. Então, Deus estava dizendo duas coisas para Jeremias, quando Ele fala assim, ó, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirá as minhas palavras. O que Deus estava querendo dizer para ele? Para ele levantar do chão? Levantar da cadeira? Não. Deus estava dizendo para ele que ele tinha que ter postura e posicionamento. Porque até os dias de hoje, a sociedade ela não te respeita pelo seu dinheiro. Ela não te respeita pelo que você tem. Mas se você tem postura e posicionamento, você é respeitado. Independente do tanto de dinheiro que você tem, independente de quem você é e do que você representa. A sua postura causa, né? Então, às vezes, um estranhamento no outro. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? A sua postura determina várias coisas na sua vida. Aonde você vai, aonde você quer chegar, o ambiente que você vive, aquilo que você aceita, aquilo que você recebe, que você não recebe, a sua postura diz disso. E se você é uma pessoa mal posicionada, com certeza, todo e qualquer ambiente que você convive, você está sob o domínio dele. Né? Você vive, você não vive os lugares aonde você quer chegar. Qualquer tipo de elogio é aceitável, qualquer coisa que é falada no ambiente que você vive é aceitável. Você aceita qualquer coisa, qualquer situação, porque você não tem postura, não tem posicionamento, e depende dos ambientes que você vive e não daquele que faz os ambientes de quem tem postura e posicionamento viver. Então, o que eu tenho para te dizer? Deus, Ele só faz coisas extraordinárias na vida de quem é posicionado. Porque se você não é posicionado, você não tem condições de receber a revelação de Deus. Você não tem condições de ouvir o que Deus quer te falar. Você não tem condições de seguir as ordens que Deus está te dando. Então você precisa ser posicionado. Então, Jeremias quer ver as coisas fluir. Jeremias, você quer ver o ministério fluir. Jeremias, eu quero ver a casa em paz. Jeremias, você, pastor Marcelo, Thelma, queremos ver os nossos filhos direcionados. Então nós temos que ter o quê? Postura, posicionamento, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Lá em Gênesis 14, 21 vai contar a história de Agar, Ismael. O que vai falar? Que Agar saiu errante pelo deserto. Deserto é lugar de andar errante? Não. Deserto é lugar de andar posicionado. Tinha um odre cheio de água. O que aconteceu com a água? A água acabou. Agar não queria ver o menino padecer. Chorou, colocou o menino num canto. O menino chorava muito. E Agar também chorava e lamentava. O que aconteceu? Desceu o anjo da resposta, não foi isso? E o que o anjo da resposta falou com ele? Eu ouvi o choro do menino. Mas aí eu volto com você lá na palavra. Não foi Agar que chorou primeiro?
Não foi Agar que chorou primeiro? Deus não ouve o choro de quem abandona. Deus não ouve o choro de quem não tem postura. Deus não ouve o choro de quem não tem posicionamento. Ele ouviu o choro do menino. O menino foi abandonado. Ela deixou o menino lá. Eu não quero ver o menino morrer. Deixou, abandonou o filho. Então, o anjo vira para ela e fala assim: pega na mão do menino e caminha com ele. E aí, quando ela resolve ter postura, consertar, porque Deus, no caminho, Ele nos dá a oportunidade de consertar. Vai lá, conserta onde você errou, conserta lá, porque eu sei que você deixou para trás, eu sei que você deixou de lado, eu sei que você deixou pelo caminho, eu sei que você fez de errado. Então volta lá, conserta, pega na mão do menino e vai correr. E aí, quando ela posicionou, o que aconteceu? Já não era uma ordem de água mais, já era uma fonte. Entende? Posicionamento, postura, já não era mais uma ordem, era uma fonte. Jonas, quando Deus mandou ele lá pregar sobre o pecado da lei, o que Deus estava falando com ele? Levanta, conserta a sua vida, tenha posicionamento, tenha postura e vai lá fazer o que eu te mandei, porque não dá para fazer o que Deus mandou se a gente não tiver na posição. Não é assim? Eu estava pregando sobre Jonas aqui no outro dia, e aí Deus falou para ele: conserta a sua história, que eu preciso ir lá. Você vai lá pregar, falar para quem se posiciona. Então hoje Deus está falando com a gente de posicionamento. Deus não está te dizendo que você está no pecado, vai morrer, vai matar, Ele vai destruir. Não. Tem áreas da nossa vida que às vezes nem é pecado, mas a gente não dá conta de se posicionar. E Deus hoje está te dando um reforço e dizendo para você: tenha postura, se posicione, que eu vou te honrar. Eu sou um Deus imutável, eu tenho promessas na sua vida, eu tenho direções para você, e eu quero que você se posicione. Você vai ter um futuro brilhante, porque eu vou te dar. Então vamos fazer o exercício de juntar irmãs. Duas irmãzinhas aqui do meio juntas, os dois já estão juntos, aqui já tem os quatro. Então você olha aí pro seu irmão e fala com ele assim: hoje eu vou sair daqui, posicionar. Vou sair daqui diferente. Então, e aí eu quero profetizar na sua vida. Se lá na sua casa tem demônio, ele já perdeu a guerra em nome de Jesus. Se quando você pisar lá na sua empresa, você vê que tem um trem errado, você já vai bater o pé e determinar: espírito de falência, sai daqui em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. Bate e atirar. Deus não dá nada para quem está batido. Quem está batido não tem condições de receber. Quem está batido não tem condições de manejar bênção, não tem condições de fluir, de fazer prosperar, de fazer jorrar na vida do outro, de entregar para quem Deus quer que entregue. Né? Então, levante-se. Deus quer falar com você. Posicione-se. Deus quer entregar algo sobrenatural para você. Amém? Amém. Porque o mesmo Deus que manda levantar, Ele também manda descer. A pastora André estava bom, só estava mandando levantar, só mandando descer. O que significa levantar? Porque na Bíblia vai falar muitas vezes, né? O que significa levantar? Isso que a gente está falando aqui, posicionamento. Isso é tão bom como e o que Deus está falando de descer? Descer, muitas vezes, significa receber as revelações e os mistérios. Significa receber as revelações e os mistérios. Porque nem sempre eles estão. Às vezes a gente precisa diminuir, se humilhar, se entregar de verdade. Né? Então, às vezes, o varão vai te convidar para descer. Aí você vai fazer um jejum, fique à vontade, deixa o Pai trabalhar com você da maneira que vocês têm um particular e segue o fluxo. E o texto, ele vai dizer: levanta-se e vai para a casa do olheiro. Vai para lá por quê? Porque eu vou trabalhar na sua vida.
Vai para lá por quê? Porque eu quero te moldar. Eu sou o olheiro, então eu vou trabalhar. Eu vou te moldar. Eu sei aonde eu trato com você. Eu sei aonde precisa de cura. Eu sei aonde eu preciso mexer. Eu sei as coisas que te falo e não deixo sair das minhas mãos. Não deixo você sair das minhas mãos. Eu sou o olheiro, você é o vaso. Eu cuido. Eu mando descer, eu mando levantar. Amém, igreja? Está difícil? Está acabando já. Hoje vai ser rapidinho, cirúrgico. Você está filmando, Deus? Glória a Deus. Rapidinho, cirúrgico. Então, o que Deus está falando com você nessa noite? Eu estou, independente da situação, trabalhando em seu favor. É de uma cura que você precisa, você ainda não tem ela nas suas mãos, não se preocupe. Eu, o Deus, o olheiro, estou trabalhando o vaso para receber aquilo qual eu tenho prometido, aquilo ao qual eu tenho preparado. É de uma providência financeira que você precisa? Não se preocupe. Eu sou o olheiro. Eu estou trabalhando com você para você receber a sua providência. Porque às vezes o que Deus tem para nós, ele é tão grande, mas é tão grande, que nós precisamos ser trabalhados. Passar pelo tempo da dificuldade, da escassez, da luta, da prova, da tribulação, por quê? Para dar conta de receber e administrar. Imagina, se nós não temos um treinamento, quando a gente vai fazer uma profissão, exercer uma profissão, a gente precisa ser treinado. Tem profissões que são 8 anos, 5, 4, não é assim? 6. Se você não passar pelo treinamento, você não tem como exercer aquela profissão, você não tem como ser bem sucedido. E assim no espiritual da nossa vida. Como que eu vou receber algo grandioso se eu nunca passei por experiência nenhuma? Eu não sei lidar no raso, eu não sei lidar no mediano, eu não sei lidar em lugar nenhum. E aí Deus me entrega algo extraordinário. O que eu vou fazer? Como é que está a minha caminhada? Como está a minha relação com o Senhor? Como está o meu posicionamento? Como está a minha postura? Né? Tem gente que tem, né, sem nada a ver, mas não tem nada. Não tem casa para morar, não tem para onde ir, não tem nada. Vive de vários favores, mas a pessoa tem uma postura tão impecável, a postura é tão impecável, que aonde ela coloca os pés, né? A pessoa é tão posicionada com o Senhor, que aonde ela coloca os pés, ela tem o respeito de todos. E isso acontece com a gente ao longo da nossa vida, né? Um dia eu fui uma pessoa que todos debocharam de mim. Você vai chegar para mim, não tem pai, não sei o quê, esse curso que ela faz aí de faxineiro, porque é os estágios em que Deus ele vai passando com a gente e nos treinando. Porque a gente tem que ter ouvido para saber ouvir as coisas e não revidar. Porque como servo do Senhor é legal não revidar. Ah, pastor André, como é que você faz isso? Eu não sei, porque eu tive que aprender. E tem hora que eu acho que é Deus até que me freia, porque nós somos intensos, né? A gente se entrega. Quando acontece alguma coisa, você quer dar uma voadora, não é assim? Olha, tem gente, a cabeça tá assim, vai quase no chão. Porque a pessoa que é intensa, ela quer lidar, ela quer descontar, ela quer vingar. Então, ao longo da vida, Deus passa com a gente por uns tratamentos, por uns treinamentos, para a gente aprender o que é a verdadeira postura, o que é o verdadeiro posicionamento. Estava ali falando com o pastor e com a pastora. Tomei uma decisão, vai ser assim, assado, já pedi, já vou pedir pessoalmente. Aí ele falou para mim, eu apoio tudo, mas tem um tempo que eu estou remoendo, hein, Estevão? E esse remoer é o quê? Porque os homens sabem que as mulheres ficam remoendo. A gente não pensa lá ali não, gente. A gente ora, pergunta para Deus 50 vezes. Por quê? 1.000, 100, enquanto Deus não responde fora do nosso eu, porque eu tenho várias vontades. Eu passei um louvor inteiro falando as minhas vontades com a Débora. Era a minha vontade. Não foi teu, mas era a minha segunda. Um louvor inteiro falando a minha vontade. Mas eu não tive coragem de fazer, porque a postura e o posicionamento, você tem a sua vontade, mas você faz a de Deus. Então eu orando, quando Deus respondeu, fui falar, pastor não tinha nem falado, é isso mesmo.
é de Deus. Por quê? Porque a postura é essa: ouvir do Senhor, buscar do Senhor. Qual é a atitude a tomar? Consultar ao Senhor. Qual a postura, qual o posicionamento nessa situação? Então Deus, Ele quer isso da gente. E o quanto é difícil quando aquela situação está lá cutucando a sua carne. Mas a palavra do Senhor diz: eu sou o olheiro, eu sou o vaso. Eu estou te convidando a levantar e ter postura e ter posicionamento. Mas vai ter horas que eu vou te convidar a descer e ouvir os mistérios que eu tenho para te revelar. Porque esses mistérios vão trabalhar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Vão trazer cura, vão trazer libertação, vão trazer prosperidade, vão trazer renovo, vai trazer unção, vai trazer derramamento de dons. Então, nesta noite, o Senhor te convida: levanta-te, tenha posicionamento, tenha postura, porque Ele vai cumprir todas as ordenanças, promessas e projetos dele na sua vida. Amém, igreja? Amém. Viu? Cirúrgico, rapidinho. Acabou o efeito da anestesia geral, está todo bem, tá? Aleluia, que maravilha abençoado. Posicionamento, postura, grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Pastor Marcelo vai ungir, se não tem unção, nem ele está na unção, eles têm. Unge esse povo aqui, pastor. Vamos orar em nome de Jesus. A esposa dele que não anda de madrugada, não, por isso que eu sei. Eu sou uma esposa, é uma filha faz. Porque hoje o marido da gente é seu Deus. Então, esses aqui vão estar bombando. Não é? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti por essa igreja, por esse culto, pelo Carlos do louvor, pela liderança desse culto, pastor Marcelo, Thelma, todos que estão envolvidos, por aqueles que não conseguiram estar aqui hoje, aqueles que não puderam, Pai, por motivo de trabalho, por motivo de enfermidade. O Senhor vai até a vida deles lá, meu Deus, dá ordens de cura, Pai, que o Senhor dá a eles, ó Pai, a unção para finalizar os trabalhos que eles precisam finalizar. Deus, em nome de Jesus, trabalha aqui, ó Pai, na vida dessas pessoas que vieram buscar. Nós clamamos ao Senhor por cura, nós clamamos ao Senhor por libertação, nós clamamos ao Senhor nesta noite por resposta, por avivamento, que a unção do Senhor, através da vida do nosso líder, faça-se real em nós, que o Senhor, ó Deus, faça a sua transformação, não só, Deus, uma transformação no nosso mundo físico, mas uma transformação espiritual, uma transformação na nossa mente, uma transformação, ó Pai, digna do trabalhar e do agir do Senhor. Ser com cada uma dessas pessoas aqui, derrama da tua graça, derrama da tua unção, renova os dons, ó Pai, entrega novos dons para essas pessoas aqui neste lugar, que nós possamos, ó Deus, ser pessoas que ganhem, ó Deus, vidas para o teu reino, e quando essas pessoas aqui falarem, que o Senhor venha trabalhar, o teu Espírito Santo venha convencer aqueles que ouvem, que o testemunho dessas pessoas aqui, ó Pai, sejam testemunhos grandiosos de experiência, de intimidade com o Senhor. Pai, nós estamos abertos ao teu agir, ao teu trabalhar. Salva-nos das mãos do inimigo, ó Deus. Dá-nos as vitórias que nós temos buscado. Dá aquelas vitórias, ó Pai, de lutas que estão sendo travadas contra nós, que nós também não estamos ouvindo, não estamos sabendo, não estamos vendo. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de respostas, o Senhor é Deus de maravilha. Nós te oramos, ó Deus, confiando, ó Pai, na resposta da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.
Que legal a palavra, né? Deus mandando levantar para descer. Levantar no posicionamento e descer para ouvir e obedecer. Quando a gente realmente desce, né, e ouve a voz de Deus, é o que a pastora falou. Aí sim a gente pode conseguir ajudar outras pessoas. Muitas vezes a gente quer estar lá no alto para ajudar os outros. E Deus, na verdade, está querendo que a gente esteja bem debaixo da dependência dEle, do temor dEle, para que a gente possa conquistar, alcançar os objetivos e ajudar as pessoas. Eu penso no seguinte, eu tenho visto isso nos dias de hoje. Nós, quando começamos o nosso ministério, tivemos muitas lutas espirituais, mas nem por isso a gente parou, ou desistiu, desanimou. A gente continuou. Hoje em dia eu tenho visto assim, às vezes a gente dá oportunidade para algumas pessoas novas, e as pessoas, ao invés de pegar aquilo, na primeira luta que eles têm, eles arreiam. E eu fico imaginando que Jeremias aqui, Deus estava falando com ele: desce, vai à casa do oleiro, ali eu vou falar com você. E lá Deus estava dizendo o seguinte: olha, é um vaso, eu vou te quebrar. Você vai passar pela olaria de Deus, eu vou te quebrar. Você vai passar agora pelo fogo, pela prova, e você vai ter que dar conta. Aí é claro que o vaso vai dizer assim: pode o vaso falar alguma coisa com Deus, falar: Deus, por que você me fez assim? Não. A gente sabe que quando Deus nos chama, Ele nos direciona, Ele nos capacita. Só que às vezes a gente quer do nosso jeito. Eu queria ser pregador, eu queria ser cantor, eu queria ser aquilo, ou eu queria ser isso. E às vezes Deus está dizendo assim: olha, eu te fiz do jeito que você é, e vou te abençoar do jeito que você é. É só você se posicionar, e eu vou fazer a obra na tua vida. E é a pura verdade. Quando a gente tem a postura de posição, Deus nos abençoa. Mas quando a gente fica tutibiano, a gente fica vacilante, as coisas não acontecem, né? Gostaria agora que nós plássemos os nossos dízimos com as nossas ofertas também. Você vai colocar a mão sobre o seu dízimo aí, sobre a sua oferta. Aleluia. A pastora vai pegar o lá. Por que se eu vou ler um texto aqui? Salmo 119, versos 17 ao 19 diz assim: amor à maldição, ela o apanha, não quis a bênção, aparta-te dela. Vestiu-se de maldição como uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos com azeite. Seja-lhe como uma roupa e cobre-o com cinto e com sempre cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Então, tem muita gente aí que está vivendo uma vida achando que está sendo uma bênção, mas na verdade uma maldição. E tem muita gente passando pelo crivo do Senhor, passando pelo vale do Senhor. A sensação é que as coisas não estão legais, não estão boas, mas a palavra de Deus diz que é melhor a gente estar na presença de Deus com o povo do que fora dela com o mundo. É melhor a gente ser fiel ao povo do que, infelizmente, ter muito e não saber administrar, ou não saber ser generoso, não saber abençoar as outras pessoas. Então, que Deus possa abençoar as nossas vidas poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o louvor está cantando, dá seu dízimo, dá sua fé com alegria. Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele, merecer o Senhor.
Meu passado, eu não vou atrás de Deus.